Capítulo 1, no qual Sophie fala com chapéus. Na terra de Ingari, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a irmã mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você que vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca da sorte. Sophie Hatter era a mais velha de 3 irmãs, e não era nem mesmo a filha de um pobre lenhador, o que lhe poderia ter dado alguma chance de sucesso. Seus pais eram abastados, donos de uma chapelaria na próspera cidade de Market Shipping. Na verdade, a mãe morrera quando Sophie tinha 2 anos e a irmã Letty, 1. E o pai se casara com a vendedora mais nova da loja, uma jovem linda e loira chamada Fanny, que logo deu à luz a terceira irmã, Martha. Isso deveria ter feito de Sophie e Letty as irmãs feias, mas na verdade, as 3 garotas cresceram muito bonitas, embora Letty fosse considerada a mais bonita. Fanny tratava as 3 garotas com a mesma bondade e de modo nenhum favorecia Martha. O Sr. Hatter tinha orgulho das 3 filhas e colocou todas na melhor escola da cidade. Sophie era a mais estudiosa. Lia muito e logo se deu conta de que tinha pouca chance de um futuro interessante. Para ela, isso foi uma decepção, mas mesmo assim continuou feliz, cuidando das irmãs e preparando Martha para buscar sua sorte quando chegasse a hora. Como Fanny estava sempre ocupada na chapelaria, era Sophie quem cuidava das 2 mais novas. Entre as 2, havia muitas ocasiões de gritos e cabelos puxados. Letty não se sentia nem um pouco resignada em ser aquela que, ao lado de Sophie, estava destinada a ter menos sucesso. "Não é justo!" gritava Letty. "Por que Martha deveria ficar com o melhor só porque nasceu caçula? Eu vou me casar com um príncipe. Vou sim!" Ao que Martha sempre replicava que ela seria muito rica sem ter de se casar com ninguém. Então Sophie tinha de separá-las e consertar-lhes as roupas. Era muito hábil com a agulha. Com o passar do tempo, começou a fazer roupas para as irmãs. Havia um vestido de um rosa vivo que fizera para Letty no feriado do 1º de maio, antes de essa história ter de fato começado, e que Fanny dizia que parecia ter saído da loja mais cara de Kingsbury. Nessa época, todos começaram a falar da bruxa das terras isoladas. Diziam que a bruxa havia ameaçado a filha do rei, e que este ordenara ao seu mágico pessoal, o mago Suliman, que fosse às terras desoladas negociar com a bruxa. E parecia que o mago Suliman havia não só falhado na negociação com a bruxa, como acabara morto por ela. Assim, quando alguns meses depois de um castelo alto e negro surgir de repente nas colinas acima de Market Shipping, lançando nuvens de fumaça preta de suas 4 torres altas e finas, todos estavam convencidos de que a bruxa saíra das terras desoladas e estava prestes a aterrorizar todo o país, da mesma forma que fizera 50 anos antes. Todo mundo ficou muito assustado mesmo. Ninguém saía sozinho, principalmente à noite. Mais aterrorizante ainda é que o castelo não ficava sempre no mesmo lugar. Às vezes era uma mancha comprida e negra no pântano a noroeste, outras vezes se erguia acima dos rochedos ao leste, e às vezes descia e se assentava no Urzal, pouco além da última fazenda ao norte. Em certas ocasiões, dava para vê-lo se movendo, a fumaça saindo das torres de enrolos cinzentos e sujos. Por algum tempo, todo mundo tinha certeza de que o castelo logo desceria até o vale, e o prefeito falava em pedir ajuda ao rei. No entanto, o castelo continuou perambulando pelas colinas, e soube-se que ele não pertencia à bruxa, mas sim ao mago Hall. Este já era mau bastante. Embora não parecesse querer deixar as colinas, sabia-se que se divertia colecionando garotas e sugando-lhes a alma. Algumas pessoas diziam que ele devorava o coração delas. Era um mago cruel e desalmado, e nenhuma garota estava a salvo dele se fosse apanhada sozinha. Sophie, Letty e Martha, assim como todas as outras jovens de Market Shipping, eram advertidas de que nunca saíssem sozinhas, o que era uma grande contrariedade para todas. Elas se perguntavam que fim o mago Hall dava a todas as almas que colecionava.
Logo, porém, elas se viram com outras preocupações, pois o Sr. Hatter morreu subitamente, assim como Sophie tinha idade suficiente para deixar a escola. Ficou claro então que o Sr. Hatter tinha um orgulho exagerado das filhas. As mensalidades que ele vinha pagando haviam deixado a chapelaria com dívidas pesadas. E logo após o enterro, Fanny se sentou na sala de visitas da casa adjacente à chapelaria e explicou a situação. Infelizmente, vocês todas vão ter que deixar a escola, ela disse. Estou fazendo todas as contas possíveis, e a única maneira que vejo de manter a loja e cuidar de vocês três é assentá-las como aprendizes em algum lugar. Não é prático mantê-las todas aqui na loja. Não podemos nos dar esse luxo. Então, eis o que decidi. Letty primeiro. Letty ergueu o rosto, resplandecente de saúde e beleza, que nem o sofrimento nem as roupas pretas conseguiam ocultar. Eu quero continuar estudando, disse ela. E você vai, querida, disse Fanny. Arranjei para que você seja aprendiz no Cesares, o café da praça do mercado. Eles são conhecidos por tratarem seus aprendizes como reis e rainhas, e você deve ser muito feliz lá, além de aprender uma profissão útil. A senhora Cesare é uma boa cliente e amiga, e concordou em aceitá-la como um favor. Letty riu, de forma que demonstrava que não estava nem um pouco satisfeita. Bem, obrigada, disse ela. Não é uma sorte eu gostar de cozinhar? Fanny pareceu aliviada. Letty podia ser embaraçosamente determinada às vezes. Agora, Marta, disse ela. Sei que você é jovem demais para trabalhar fora, então pensei em algo que lhe oferecesse um aprendizado longo e tranquilo, e continuasse sendo útil a você, seja lá o que decidi fazer depois. Você conhece minha velha amiga da escola, Annabel Fairfax? Marta, que era esguia e clara, fixou os olhos grandes e cinzentos em Fanny, de maneira que quase tão determinada quanto Letty. Refere-se àquela que fala muito? Perguntou. Ela não é uma feiticeira? É, com uma linda casa e clientes por todo Folding Valley, disse Fanny, ansiosa. Ela é uma boa mulher, Marta. Vai lhe ensinar tudo o que sabe e muito provavelmente a apresentará a pessoas importantes que conhecem Kingsbury. Você estará bem estabelecida quando ela tiver concluído o trabalho com você. É uma mulher simpática, admitiu Marta. Tudo bem. Sophie, ao ouvir, sentiu que Fanny havia resolvido tudo exatamente como deveria ser. Letty, como a segunda filha, não tinha grandes chances de conquistar muito. Então Fanny a colocou num local onde pudesse encontrar um jovem e belo aprendiz e viver feliz para sempre. Marta, destinada a fazer fortuna e se dar muito bem, teria a feitiçaria e amigos ricos para ajudá-la. Quanto à própria Sophie, esta não tinha dúvida do que estava por vir. Portanto, não ficou surpresa quando Fanny disse: Agora, Sophie querida, parece certo e justo que você, sendo a mais velha, herde a chapelaria quando eu me aposentar. Portanto, resolvi torná-la eu mesma como aprendiz, para lhe dar a oportunidade de dominar o negócio. E o que você acha disso? Sophie não podia dizer que simplesmente se sentia resignada à chapelaria, e agradeceu a Fanny. Então está resolvido, afirmou Fanny. No dia seguinte, Sophie ajudou Marta a arrumar suas roupas numa caixa, e na manhã do outro dia todos a ajudaram a embarcar numa carroça, parecendo pequena, empertigada e nervosa, pois o caminho para Upper Folding, onde morava a senhorita Fairfax, ficava além das colinas e depois do castelo de Hall. Marta estava assustada, o que era compreensível. Vai dar tudo certo, disse Letty, que recusou qualquer ajuda com as suas malas. E quando a carroça estava fora do campo de visão, Letty enfiou todos os seus pertences numa fronha e pagou ao criado do vizinho 6 pence para levá-los num carrinho de mão até os Cesares, na praça do mercado. Letty marchou atrás do carrinho de mão, parecendo muito mais alegre do que Sophie esperava. De fato, ela teve a presença de espírito de limpar a poeira da chapelaria dos seus pés. O criado retornou com um bilhete rabiscado por Letty, dizendo que ela havia colocado suas coisas no dormitório feminino e que o Cesares parecia muito divertido. Uma semana depois, o carroceiro trouxe uma carta de Marta, dizendo que ela chegara em segurança e que a senhora Fairfax era muito querida e usa mel em tudo. Ela cria abelhas.
Isso foi tudo que Sophie soube das suas irmãs durante algum tempo, pois começou seu próprio aprendizado no dia em que Marta e Letty partiram. Sophie, naturalmente, já conhecia bastante bem o negócio de chapéus. Desde garotinha, entrava e saía correndo do grande galpão no pátio, onde os chapéus eram moldados em blocos. Flores, frutas e outras ornamentações eram feitas de cera e de seda. Sophie conhecia as pessoas que trabalhavam ali. A maior parte já estava ali quando o pai dela era garoto. Conhecia Bessie, a única balconista que restava. Conhecia os clientes que compravam os chapéus e o carroceiro que trazia chapéus de palha crua do interior para serem preparados no galpão. Conhecia os outros fornecedores e sabia como fazer feltro dos chapéus de inverno. Não havia muito que Fanny pudesse lhe ensinar, exceto talvez a melhor forma de fazer um cliente comprar um chapéu. Você conduz o cliente ao chapéu certo, querida, afirmou Fanny. Mostre primeiro os que não vão servir, de modo que eles vejam a diferença quando coloquem o certo. Na verdade, Sophie não vendia muitos chapéus. Após um dia ou dois observando no galpão e outro dia visitando o vendedor de tecido e o negociante de seda com Fanny, esta a pôs para aprender a decorar chapéus. Sophie ficava numa pequena alcova nos fundos da loja, costurando rosas em gorros e véus em chapéus, debruando-os todos com seda e decorando-os elegantemente com frutas de cera e fitas. Ela era boa nisso e gostava de fazer, mas sentia-se isolada e um pouco entediada. O pessoal da oficina era muito velho para ser divertido, e além disso, tratavam-a como alguém à parte, a futura herdeira do negócio. Bessie a tratava da mesma forma. De qualquer maneira, o único assunto de Bessie era o fazendeiro com quem se casaria na semana seguinte ao 1º de maio. Sophie quase invejava Fanny, que podia sair para negociar com o vendedor de seda sempre que quisesse. A coisa mais interessante era a conversa dos fregueses. Ninguém comprava um chapéu sem fofocar. Sophie ficava sentada em seu quartinho, costurando e ouvindo que o prefeito não comia verduras e que o castelo do Mago Hall havia se deslocado para os penhascos novamente. E aquele homem, sussurro, 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 as vozes sempre baixavam quando falavam do Mago Hall, mas Sophie deduzia que ele pegara uma garota mais abaixo do vale no mês passado. Barba Azul, diziam os sussurros, e então as vozes voltavam a se tornar audíveis para observar que Jeanne Ferrier estava uma verdadeira desgraça com o cabelo daquele jeito. Aquela era uma que nunca trairia nem mesmo o Mago Hall, muito menos um homem respeitável. Então se ouvia um fugaz e temeroso sussurro sobre a bruxa das terras isoladas. Sophie começou a achar que o Mago Hall e a bruxa deviam era ficar juntos. Eles parecem feitos um para o outro. Alguém devia arranjar esse casamento, disse ela ao chapéu que costurava naquele momento. No entanto, no fim do mês as fofocas da loja pareciam de repente ser todas sobre Letty. O Cesares aparentemente estava repleto de cavalheiros, de manhã e de noite, comprando grandes quantidades de bolo e exigindo que fossem servidos por Letty. Ela já recebera 10 propostas de casamento do filho do prefeito, até do rapaz que varria as ruas, e tinha recusado todas, dizendo que era muito jovem para se decidir. Eu diria que é muito sensato da parte dela, afirmou Sophie a um gorro que prendia a seda. Fanny estava satisfeita com as notícias. Eu sabia que ela ia ficar bem, disse contente. Ocorreu a Sophie que Fanny estava feliz por Letty não estar mais por perto. Letty é ruim para a clientela, disse ela ao gorro, plissando a seda cor de cogumelo. Ela faria até você parecer glamuroso, sua coisinha velha. Outras mulheres olham para Letty e se desesperam. À medida que as semanas se passavam, Sophie falava cada vez mais com os chapéus. Não havia muita gente com quem conversar. Fanny estava fora, negociando ou tentando atrair fregueses grande parte do dia, e Bessie estava ocupada servindo e contando a todos os seus planos de casamento. Sophie adquirira um hábito de pôr, conforme ia terminando, cada chapéu em seu suporte, onde eles ficavam parecendo com uma cabeça sem corpo. Ela fazia uma pausa para dizer a cada um como o corpo dele deveria ser. Adulava os chapéus com um pouco como o lojista deveria adular os clientes.
Você tem um canto misterioso, disse ela. Há um que era todo de véus com brilhos ocultos. Há um de abas cor de creme, com rosas debaixo da aba, ela disse. Você vai ter que se casar por dinheiro. E há um de palha cor de lagarta, como uma pena anelada e verde, ela disse. Você está novo como uma folhinha de primavera. Aos gorros cor-de-rosa, ela dizia que tinham charme e covinhas. E aos chapéus da moda, ornamentados com veludo, que eram espirituosos, também. Disse ao gorro plissado de cor de cogumelo. Você tem um coração de ouro, e alguém de posição alta verá isso e se apaixonará por você. Isso porque ela sentia pena daquele gorro. Ele parecia tão exagerado e feioso. Jenny Ferrier foi à chapelaria no dia seguinte e o comprou. De fato, o cabelo dela parecia um pouco estranho, pensou Sophie, espiando de seu quartinho como se Jane o houvesse enrolado em torno de uma série de atiçadores de brasa. Parecia uma pena que ela tivesse escolhido aquele gorro, mas aparentemente todo mundo estava comprando chapéus e gorros naqueles dias. Talvez fosse a conversa de vendedora de Fanny, ou quem sabe a chegada da primavera, mas a chapelaria estava sem sombra de dúvidas recuperando. Fanny começou a dizer, com um pouco de culpa, acho que eu não deveria ter tido tanta pressa em arranjar um lugar para Martha e Letty. Nesse ritmo, provavelmente conseguiríamos nos manter. Havia tantos clientes à medida que abril chegava ao fim e o 1º de maio se aproximava que Sophie teve de pôr um vestido cinza recatado e ajudar na loja também. No entanto, tamanha era a demanda que ela mal tinha tempo de costurar os chapéus entre um cliente e outro, e todas as noites os levava para a casa ao lado, onde trabalhava à luz da lamparina madrugada adentro, para que tivessem chapéus à venda no dia seguinte. Chapéus verde lagarta, como o da mulher do prefeito, eram muito procurados, assim como os gorros cor-de-rosa. Então, na semana que antecedeu o 1º de maio, uma pessoa entrou na loja e pediu um gorro de cogumelo com pregas, igual que Jenny Ferrier estava usando, quando fugiu com o conde de Caterac. Naquela noite, enquanto costurava, Sophie admitiu para si mesma que a sua vida era bastante sem graça. Em vez de conversar com os chapéus, ela experimentou cada um deles ao finalizá-los e se olhou no espelho. Foi um erro. O vestido cinza era muito sério e não combinava com Sophie, principalmente quando seus olhos estavam avermelhados pelo esforço de costurar. E como seu cabelo era da cor de palha avermelhada, tão pouco ficava bem nele, o verde lagarta ou o cor-de-rosa. O de pregas cor de cogumelo deixava com uma aparência enfadonha, como uma velha criada, disse Sophie. Não que ela quisesse fugir com algum conde, como Jenny Ferrier, ou mesmo sonhasse com toda a cidade lhe pedindo a mão, como Letty, mas queria fazer algo. Não sabia bem o quê. Um pouco mais interessante do que costurar chapéus. Ela pensou em encontrar tempo no dia seguinte para ir falar com Letty, mas não foi. Ou não encontrou tempo ou não encontrou disposição. Ou pareceu-lhe uma grande distância até a praça do mercado. Ou ela se lembrou que sozinha corria perigo com o Mago Hall. De qualquer forma, a cada dia parecia mais difícil sair para ver a irmã. Era muito estranho. Sophie sempre acreditara que era tão determinada quanto Letty. Agora descobria que havia algumas coisas que ela só podia fazer quando não houvesse mais desculpas. Isso é um absurdo, disse Sophie. A praça do mercado fica apenas 2 ruas daqui e se eu correr... E jurou para si mesma que iria até os Cesares quando a chapelaria fechasse para o 1º de maio. Nesse meio tempo, um novo boato chegou à loja. O rei havia brigado com o irmão, o príncipe Justin. Diziam que o príncipe fora para o exílio. Ninguém sabia qual o motivo da briga, mas o príncipe de fato passara por market shipping, disfarçado alguns meses antes, e ninguém soubera. O conde de Caterac fora enviado pelo rei à procura do príncipe, quando por acaso conheceu Jenny Ferrier. Sophie ouviu e ficou triste. Parecia que coisas interessantes aconteciam mesmo, mas sempre com as outras pessoas. Ainda assim seria bom ver Letty. Chegou o 1º de maio. Os folguedos enchiam as ruas desde o amanhecer. Fanny saiu cedo, mas Sophie tinha alguns chapéus para terminar. Ela cantava enquanto trabalhava. Afinal, Letty estava trabalhando também.
O Cesares ficava aberto até meia-noite nos feriados. Vou comprar um daqueles bolinhos de creme, decidiu Sophie. Há séculos eu não como um. Ela via as pessoas passarem pela janela com roupas coloridas, vendedores de souvenirs, outras em pernas de pau, e sentiu-se muito animada. Mas quando finalmente pôs um chale cinza sobre o vestido cinza e saiu à rua, não estava mais animada. Sentia-se prostrada. Havia gente demais passando, rindo e gritando. Barulho e agitação em excesso. Para Sophie era como se os últimos meses que tinha passado sentada costurando a tivessem transformado numa velha ou numa semi-inválida. Ela apertou o chale em torno do corpo, seguiu furtivamente, mantendo-se perto das casas, evitando ser pisoteada pelas pessoas com seus melhores sapatos ou empurrada por cotovelos em fartas mangas de seda. Quando veio uma saraivada de estrondos em algum lugar acima deles, Sophie pensou que fosse desmaiar. Ergueu os olhos e viu o castelo do Mago Hall, logo ali na colina acima da cidade. Tão perto que parecia estar pousado sobre as chaminés. Chamas azuis eram lançadas de todas as 4 torres do castelo, trazendo com elas bolas de fogo azul que explodiam ao céu, de forma medonha. O Mago Hall parecia ofendido pelo 1º de maio, ou talvez fosse uma tentativa de participar à sua moda. Sophie estava aterrorizada demais para se importar com isso. Ela teria voltado para casa, se a essa altura não estivesse no meio do caminho dos Cesares. Então correu. O que me fez pensar que eu queria uma vida interessante? Perguntou ela. Eu teria muito medo. É o que dá ser velha, ser a mais velha de 3. Quando alcançou a praça do mercado, estava pior, se isso fosse possível. A maior parte das hospedarias ficava na praça. Turbas de jovens andavam para lá e para cá, pavoneando-se sob o efeito de cerveja, arrastando casacos e mangas longas e batendo botas afiveladas que jamais sonhariam usar num dia de trabalho, falando alto e abordando atrevidos as garotas. Estas passeavam aos pares, prontas para serem abordadas. Era perfeitamente normal para o 1º de maio, mas Sophie sentia medo disso também. E quando um jovem, num fantástico traje azul de prata, avistou Sophie e resolveu abordá-la, ela se encolheu no vão da porta de uma loja e tentou esconder-se. O jovem olhou-a surpreso. Está tudo bem, meu ratinho cinzento, disse ele, rindo com certa compaixão. Só quero lhe oferecer uma bebida, não fique tão assustada. O olhar de pena fez Sophie sentir-se extremamente envergonhada. Ele era muito vistoso, com um rosto sofisticado e anguloso, um tanto velho, já passando dos 20, e cabelo loiro penteado de forma rebuscada. Suas mangas esvoaçavam mais que as de qualquer outro na praça, debruadas com detalhes em prata. Ah, não, obrigada, senhor, gaguejou Sophie. Eu estou indo ver minha irmã. Então, por favor, faça isso, riu o ousado jovem. Quem sou eu para separar uma jovem tão bonita de sua irmã? Gostaria que eu a acompanhasse, já que parece tão assustada? Ele falou com gentileza, o que deixou Sophie ainda mais envergonhada. Não, não, obrigada, senhor, arquejou ela, e passou rapidamente por ele, que usava perfume também. O aroma de jacintos seguiu-a enquanto ela corria. Que homem refinado, pensou Sophie, abrindo caminho entre as mesinhas do lado de fora dos Cesares. As mesas estavam lotadas. O interior do estabelecimento também estava cheio e tão barulhento quanto a praça. Sophie localizou Letty na fila de ajudantes no balcão, por causa do grupo de patentes filhos de fazendeiros debruçados sobre ele, gritando comentários para ela. Letty, ainda mais bonita e talvez um pouco mais magra, colocava bolos em sacolas o mais rápido que podia, torcendo cada sacola habilmente e olhando para trás, sob o cotovelo, com um sorriso e uma resposta para cada sacola que torcia. Ouviam-se muitas risadas. Sophie teve que lutar para conseguir chegar ao balcão. Quando Letty a viu, pareceu abalada por um momento. Então seus olhos e seu sorriso se abriram e ela gritou: Sophie! Posso falar com você? Berrou Sophie. Em algum lugar, continuou, um tanto indefesa, enquanto um enorme e bem vestido cotovelo a afastava do balcão. Só um momento, respondeu Letty. Virou-se para a garota do seu lado e sussurrou algo.
A garota assentiu, deu um sorriso e veio para o lugar de Letty. Vocês terão de se contentar comigo, disse a multidão. Quem é o próximo? Mas eu quero falar com você, Letty, disse um dos filhos de fazendeiros. Fale com Carrie, respondeu ela. Eu quero conversar com a minha irmã. Ninguém pareceu de fato se importar. Empurraram Sophie até a extremidade do balcão, onde Letty erguia uma aba e lhe fazia sinal. E disseram-lhe que não retivesse Letty o dia todo. Quando Sophie passou para o outro lado do balcão, Letty agarrou-lhe o pulso e a arrastou para os fundos da loja, até uma sala cercada por estantes de madeira, todas repletas por filas de bolo. Letty puxou 2 bancos. Sente-se, disse ela. Olhou na estante mais próxima, distraída, e entregou a Sophie um bolinho com creme tirado de lá. Talvez precise disso. Sophie afundou-se no banco, aspirando o cheiro delicioso do bolo e sentindo um pouco chorosa. Ah, Letty, estou tão feliz em ver você. E eu estou feliz por você estar sentada. Olha, eu não sou Letty, sou Marta.